7h05 agora, consultório do Tribuna Livre de hoje. Vou receber aqui nos estúdios a médica hematologista, a doutora Thaís Benevides. Vamos conversar sobre um assunto importante, que é aquilo que corre nas nossas veias, o nosso sangue. Tem muito assunto para falar em relação à questão do sangue. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, Bruno, prazer estar aqui para informar a população das doenças do sangue. Começando falando sobre esse nome, hematologista. Quando alguém fala, você tem que ir ao hematologista. O que é o profissional hematologista? Então, o profissional hematologista é aquele que cuida de todas as doenças do sangue. E o sangue, ele é rico, ele tem vários elementos. Os glóbulos vermelhos, que levam o nosso oxigênio aos tecidos. Os leucócitos, que são nossas células de defesa, nossos guerreiros contra infecções. E as plaquetas, que faz a gente não sangrar em excessivo. Então, imagina a gama de doenças que o hematologista pode tratar, né? Desde as anemias, desde as infecções de repetição, desde os distúrbios de sangramento, trombose, tudo isso a gente consegue avaliar e tratar. Qual é, para quem está em casa agora acompanhando o nosso programa, nós estamos essa semana, mais uma data alusiva à questão do doador de sangue. A gente percebe ali que ainda há um certo receio da sociedade de não compreender a importância disso e o quanto disso faz bem à saúde. Eu queria que a senhora começasse falando sobre a questão da importância de ser doador de sangue. Amanhã, Bruno, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, e a gente vem nessa campanha de incentivo, porque realmente quem doa sangue, doa vida. Uma única doação, a gente pode salvar 4 vidas. E é um procedimento muito simples, basta ter 18 a 65 anos, estar saudável, e ter essa bondade, né? A gente diz que é um ato altruísta, um ato de bondade. O homem, por exemplo, ele pode doar até 4 vezes no ano. Então, não tem assim, né, eu vou ficar anêmico, não tem isso. Tem uma triagem muito bem feita para que o doador esteja segurado de não ter intercorrência e vai realmente salvar vidas de fato. Para quem tem medo, que fala, não, que olha assim para o lado, tem aquela bolsa de sangue, está saindo tudo isso, vai faltar. Tem gente que pensa, rapaz, se eu for doar o meu sangue, vai faltar, eu tenho pouco sangue. Como é que funciona essa questão do processo de recomposição do corpo? A hematopoiese, a medula óssea, é a nossa fábrica do sangue. E ela tem todos os elementos, que são as células-tronco. E essas células-tronco vão restabelecer o sangue de maneira até rápida. Então, em 7 a 10 dias, a gente já tem um pico de glóbulos vermelhos. Em torno de 120 dias, por exemplo, é o ciclo total, a pessoa já está totalmente restabelecida. Mas o doador, para doar, ele tem que estar com seus níveis de hemoglobina normal, ele não pode já estar com alguma doença, uma tendência de anemia, porque realmente eu vou tirar em média, no máximo até 400, 460 ml em cada doação. Então, o pós a gente tem que acompanhar para que o doador não venha ter uma anemia ou uma intercorrência. Mas não tenham medo, pode doar, a doação realmente é um ato seguro. Dentro dessa nossa entrevista, temos perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode mandar também perguntas para o 981733660. Já tem pergunta chegando, qual é a pergunta na tela, por gentileza? De quanto em quanto tempo é ideal fazer o exame de sangue? É o Matheus, de Manaíra. Os exames de sangue, principalmente o hemograma, a gente diz pelo menos seja parte dos exames de rotina. A gente orienta que toda a paciente ou toda pessoa possa ter um controle dos seus exames, nem que seja uma vez por ano. Lógico, se você tem uma doença hematológica ou alguma outra doença, você vai precisar fazer o hemograma com mais frequência. Então, tem mulheres, Bruno, por exemplo, que ela tem uma tendência de ter um ciclo menstrual mais abundante, pode ter uma anemia. Essa mulher, às vezes, a cada 3 meses, vai ter que fazer um controle de hemograma. Alguém que está num tratamento de quimioterapia ou outro tratamento, às vezes, até mensal tem que fazer um exame de sangue e, principalmente, um hemograma. No hemograma, a gente vê muita mais coisa, assim, como profissional, desde a anemia, uma plaqueta baixa, uma tendência à infecção, uma tendência a sangramento, que aí a gente vai alertar aquele paciente ou aquele cliente que nos recebe numa possível doença do sangue. Nós temos muitas perguntas chegando, tem mais uma pergunta agora, deixe-me ver. Nosso telespectador que está em casa é o Carlos Antônio de Mangabeira. Ele fala, meus tios têm problemas de anemia. Quero saber se eu e meus filhos temos essa possibilidade de ter. Que é aquela questão
que vem de família de geração para geração? Isso, existem realmente as anemias, que são as anemias hereditárias, que aí é uma tendência genética. Então, a gente sempre realmente tem que avaliar se é uma doença repetida na família, a gente vai tentar descobrir que anemia hereditária é essa. Existe uma anemia hereditária, por exemplo, chamada anemia falciforme, que é detectada desde o teste do pezinho. Então, o bebezinho a gente já pode detectar alguma tendência de anemia hereditária. Mas se realmente é uma doença repetida na sua família, o ideal é que seja investigado. Se não for, né, dessas anemias hereditárias, pode viver tranquilo que os seus filhos não vão ter. Dentro dessa linha da questão de patologias, acho que a doença mais conhecida que você tem quando se fala de sangue é a questão, essa outra que nós falamos agora, da anemia. Mas fora isso, o que é que a senhora destaca mais que tem observado com frequência e que chama a atenção da população para fazer o rastreio dessa outra doença? No mês de junho também a gente alerta sobre uma doença chamada leucemia. Leucemia é um câncer do sangue, né, dos glóbulos brancos, em que a gente tem vários tipos, dependendo da célula, seja linfóide ou mieloide, mas tem uma leucemia que chama muito a atenção, que é a leucemia aguda, que é uma doença grave, potencialmente fatal, e a gente alerta para alguns sinais e sintomas, por quê, Bruno? O diagnóstico precoce dá mais chance de cura. Então, as leucemias têm tratamento, então a gente alerta, se você tem uma palidez cutânea súbita, manchas roxas subitamente, sangramentos, nariz, boca, de repetição, infecções de repetição, procure realmente um profissional, seja primeiro um clínico ou hematologista, para a gente possa diagnosticar uma doença tão grave como a leucemia. Então, nosso mês também é de alerta quanto a essa doença. Existem algumas doenças que elas emitem alertas, né, que algo está errado. A parte do sangue, tem algum tipo de alerta, algum sintoma no corpo que a gente pode olhar assim, opa, um alerta, eu preciso de um profissional? Um alerta importante é o cansaço, a fadiga. É o paciente que estava lá, rígido, realizando suas atividades habituais e começa a ter uma sonolência excessiva. Como eu falei anteriormente, mancha roxa no corpo, umas manchinhas vermelhinhas chamadas petequias, sangramento de quando não tinha, né? O paciente não tinha nada, do nada começa a ter sangramento excessivo, aquelas infecções de repetição, seja sinusites, infecções urinárias. Então, algo pode estar acontecendo no sangue, na verdade, né? A gente fica na dúvida se poderia ser outra doença, às vezes atrasa o diagnóstico, mas eu acho que tem que ir por esse caminho aí do sangue. Mais pergunta dos nossos telespectadores que estão em casa. Deixe-me ver de onde que vem essa outra pergunta agora. Vem de Cabedelo, o Adelson. Fui doador por um bom tempo e agora sou hipertenso. Ainda posso doar? Pode doar. A gente vai saber quais são os seus medicamentos, se sua pressão está controlada, mas às vezes o hipertenso ele vem junto com outras comorbidades, tem uma cardiopatia, tem uma arritmia e nesses casos ele fica impedido de doar. Mas se for um paciente com um estilo de vida saudável, mesmo que seja hipertenso, ele pode doar. A senhora que também tem especialidade na questão do transplante de medula. Eu queria que a senhora falasse, alguém fala, fulano está com um problema na medula, está atrás de fazer um transplante, está precisando de algo compatível. Primeiro, o que é a medula e o que é o transplante da medula, doutora? Então, a medula óssea é a nossa fábrica, é a fábrica do sangue. Ela lá vai ter células chamadas células-tronco ou células-mãe, que a partir dessa célula-mãe vai produzir todos os outros elementos sanguíneos. O transplante de medula, a gente também incentiva, principalmente para a doença chamada leucemia aguda, porque a maior chance de cura vem a partir do transplante. Existe o transplante do paciente para ele mesmo e o transplante do doador. Então, a gente incentiva que as pessoas participem do banco para que ele possa realmente ser compatível com alguém. E nada mais do que eu retiro essa célula-tronco do doador saudável e eu coloco depois de um regime de preparação no paciente, que eu vou zerar a medula do paciente para que ele receba uma medula nova. E quando eu recebo uma medula nova, eu tenho o que a gente chama de um reset no sistema imunológico. O sistema imunológico do paciente, ele vai ser novo, com a célula-tronco nova, né, de alguém saudável. Além disso, ainda vai combater a doença de base, no efeito que a gente chama medula ou enxerto contra a leucemia. Então, tem vários benefícios e o paciente realmente tem a maior chance de cura dessas doenças graves, oncohematológicas, com o transplante de medula. Nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores que estão acompanhando agora a entrevista com a doutora Thaís Benevides, hematologista, conosco aqui no programa.
Débora está em Intermares, ela diz, existe restrição de alimento ou alguma outra coisa para quem é doador? Muita gente se interessando pelo tema doador. Para doar sangue, a gente pede que não tenha ingerido bebida alcoólica nas 12 horas antecedentes à doação e que coma alimentos leves, não muito gordurosos, porque aí seu plasma vai ficar mais gorduroso. Mas no resto de restrição alimentar, de fato, não tem. Para quem está acompanhando agora o nosso programa, eu recebi aqui agora uma outra pergunta de um telespectador que me mandou na rede social. Ela pergunta sobre a questão da circulação de sangue. Está perguntando qual é o especialista que deve procurar quando está com problema na circulação do sangue, que está tendo dificuldades, inclusive, de ter uma vida ali saudável. Qual é o profissional que deve procurar? No caso, se for um problema realmente circulatório, é um vascular, que aí são os vasos sanguíneos que vão estar doentes. Mas lembrando que acaba, às vezes, o hematologista entrando nessa, porque alguns pacientes têm problema circulatório porque tiveram tromboses, e aí realmente a gente cuida junto com o angiologista ou o vascular. Doutora, queremos agradecer a sua presença conosco aqui, colaborando para um tema e um debate tão importante para a nossa sociedade. Obrigada. E principalmente esclarecendo essa questão de doador de sangue. Obrigada, Bruno, pelo convite e, de novo, chamo a população para que seja doador. Olha, atenção motoristas, a alça da BR-230 no João Agripino, aqui em João Pessoa, será bloqueada a partir de hoje. Washington Luiz tem mais detalhes. Washington, o que é que está acontecendo aí na região que a alça será bloqueada? São obras? Pô, a gente teve um